E aí galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoas, hoje nós iremos finalizar o capítulo 26 do livro de Gênesis. Nos últimos vídeos nós estudamos a primeira parte desse capítulo, que foi do versículo 1 até o versículo 5, que fala que Isaac ele sai de Ber-lai-roi, vai para a terra dos filisteus e posteriormente ele é expulso. Estudamos a segunda parte do versículo 26 até o versículo 33, e essa segunda parte fala sobre a aliança que Abimeleque ele vai fazer com Isaac após ter expulsado ele da sua terra. E aí, nós, nesse momento, chegamos ao final do capítulo 26, iremos estudar somente dois versículos, que é o versículo 34 e o versículo 35. Eu resolvi, pessoas, fazer um vídeo separado porque é uma mudança em relação à narrativa. Ou seja, na primeira e segunda parte, o texto fala sobre Abimeleque, sobre os filisteus e sobre Isaac. Nessa segunda parte, o texto é voltado para Esaú. E o texto, versículo 34 e 35, vai dizer que Esaú ele estabeleceu uniões, ou ele se casou com duas cananeias, que foi a Judite e a Besamate, e esse casamento de Esaú trouxe uma grande aflição para os seus pais, uma amargura de espírito. A gente vai colocar aqui em xeque, em pauta, os matrimônios, as uniões que nós estabelecemos com outras pessoas. Algumas instituições religiosas, elas proíbem a união de seus fiéis com pessoas que não pertencem à mesma comunidade cristã, e elas irão usar justamente esse texto, além de outros textos. Inclusive, é uma passagem que é usada para fundamentar esse posicionamento, uma das passagens que se refere a uma parábola de Jesus, onde Jesus ele fala que o trigo não deve se misturar com o joio. E aí, alguns pastores eles irão afirmar que o crente, usando uma linguagem comum, não deve casar com aquele que não é crente, porque o trigo não se mistura com o joio e as trevas não se misturam com a luz. Para o pessoal que me acompanha já há algum tempo, sabe que o meu compromisso é com a Bíblia, com a verdade, e não é com nenhuma instituição religiosa ou com a conveniência. Então nós iremos estudar esse texto e ver o que a Bíblia de fato fala sobre o assunto. Iremos entender o que aconteceu ali com Esaú, por que existia essa proibição, por que Esaú ele resolveu casar-se com essas mulheres. Para o pessoal que me acompanha há um bom tempo, sabe que Esaú ele era um homem profano, ele não dava importância aos princípios cristãos, aos princípios culturais da tribo a qual ele pertencia, e a gente consegue ver isso de forma muito clara quando ele vende o seu direito de primogenitura. Quando ele tem essa atitude, internamente ele estava dizendo que ele não se importava com as bênçãos de Deus na sua vida, uma vez que a primogenitura representaria as bênçãos de Deus na vida de quem o recebesse essa primogenitura. E Esaú internamente ele estava dizendo que os costumes e as tradições da tribo a qual ele pertencia não tinham importância para ele. E aí ele vende o seu direito de primogenitura. Nesse momento aqui do capítulo 26 e o versículo 34 e 35, Esaú também está demonstrando a sua falta de amor, ou ele está demonstrando que ele não se importa também com os princípios ou com as tradições da tribo que ele pertencia. Por quê? O conselho era que os hebreus eles deveriam estabelecer uniões com pessoas da mesma tribo e não buscar esposas fora do seu clã. Quando Esaú faz isso, a gente tem duas interpretações, né? A primeira é essa que eu falei,
ele está demonstrando que ele não se importa com os costumes e com a cultura do clã dele. E a segunda interpretação é de que Esaú ele tem essa atitude em um ato de rebeldia contra os seus pais. Mas a pergunta é por que isso acontece, né? O porquê que existe esse mandamento de que a tribo de Israel, os hebreus, não deveriam estabelecer uniões com outras tribos. A ideia é de que deveria ser preservada a cultura hebreia ou a cultura do povo de Israel. Como assim a cultura? A partir do momento que uma união entre um indivíduo do clã de Abraão ou do clã de Isaac, ele estabelece uma união com uma mulher de um outro clã, geralmente quando essas mulheres ingressassem, na verdade, dentro da tribo, elas trariam a sua cultura e trariam a idolatria. Só a título de exemplo, galera, a Judite e a Besamate, elas eram cananeias e eram descendentes de Éter. Lembra que a gente tem ali Cã, filho de Noé. Cã vai gerar a Canaã, Canaã vai gerar a Éter, e Éter vai dar origem aos Hetitas ou aos cananeus. E essas mulheres cananeias eram mulheres que viviam em idolatria. Uma vez Esaú trazendo elas para dentro do clã, a identidade religiosa do povo hebreu ou do povo de Israel se perderia. Isso se estende às diversas outras uniões que fossem estabelecidas com outras tribos. Por que eu estou, galerinha, falando isso para vocês? A ideia aqui, quando existe essa proibição, isso no período do patriarcado, não é um ponto de salvação. Isso não significa que se essa união fosse estabelecida entre pessoas de tribos diferentes, aquele que estabeleceu essa união não seria salvo. Mas isso é um conselho, eu vou colocar dessa forma, para que a identidade e a cultura de Israel fosse preservada, não só no aspecto religioso, mas no aspecto cultural em si. E aí algumas pessoas acabam pegando esse texto e distorcendo. O porquê que eu falo isso? A gente tem, nesse período do patriarcado, diversas culturas que foram sendo incorporadas à tribo de Israel, ao povo hebreu. A gente tem os moabitas, a gente tem os próprios escravos lá no Egito. Quando Israel sai do Egito ali com Moisés, diversos escravos egípcios saíram com o povo de Israel, e a questão, o ponto X é que essas outras culturas, ou esses povos de outras culturas, eles deveriam passar pelo processo, se fosse homem, de circuncisão, demonstrando que aceitavam o Criador, Deus dos céus e da terra, como seu Senhor, e aceitavam a mensagem que Israel transmitia. Era como se fosse uma espécie de conversão, né? E quando Esaú aqui estabelece essa união com essas mulheres, elas não estavam aceitando a cultura de Israel. Elas simplesmente ingressaram na cultura e trouxeram seus costumes. Eu acho que a gente consegue deixar isso muito claro. Essa proibição que algumas instituições religiosas elas fazem, de que aquele que é membro da sua igreja não pode casar-se com uma pessoa que é membro de outra igreja, ou de que não proteste a mesma fé ou que não tenha fé, cai por terra, tá? Até porque mesmo nos dias atuais essa é uma atitude preconceituosa, e aqui tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento a ideia é de que a cultura fosse preservada, mas essa união ela poderia ser estabelecida desde que aquele que estivesse ingressando dentro do clã dos hebreus, ele passasse por uma conversão.
O texto da parábola de Cristo, que diz que o trigo não deve se misturar com o joio, ou que luz e trevas não devem andar juntas, esse texto ele não tem um viés matrimonial. Ele não está sendo direcionado, ou Cristo não está falando para as relações conjugais. Muito pelo contrário. Esse mandamento ele tem uma finalidade espiritual, que seria a ideia de que aquele que é escolhido por Cristo não deve se misturar com o joio, mas esse joio seriam as pessoas, usando uma linguagem simples, mas é um ensinamento para a vida. É mais ou menos como se eu dissesse o seguinte: olha, não é bom que você ande ou se misture com pessoas que são assassinas. É mais ou menos essa a ideia, ou com pessoas que cometem diversos crimes. E a ideia uma vez que você se mistura com essas pessoas, com o joio, nesse sentido, mas não no sentido matrimonial, a tendência é você absorver a cultura, ou absorver ali, ou passar a ter a mesma conduta que essas pessoas. E aí o texto vai dizer que nos finais dos tempos, Cristo vai separar o trigo e o joio, ou seja, o trigo e o joio ainda estão, de certa forma, misturados. Então esse texto, tanto esse texto do trigo quanto o da luz e trevas, tem um viés um pouco mais amplo e se destina às relações sociais que a gente estabelece dentro da própria sociedade, mas não tem um viés ou não tem uma base matrimonial. Então é um texto que não serve para justificar a relação amorosa e afetiva que a gente desenvolve com outras pessoas. Até porque mesmo a gente tem, quando Cristo vem, uma ruptura, de certa forma, e em Cristo, todas as nações são justificadas ou são salvas. No Velho Testamento não, a gente tem ali o povo de Israel sendo escolhido para levar a mensagem de salvação, e com Cristo não mais o povo judeu, mas todas as nações fazem parte do povo escolhido. Um outro sentido em relação a esse tipo de posicionamento é que essa ideia de que os hebreus não deveriam se misturar com outras tribos é porque eles tinham a consciência de que era o povo escolhido de Deus e que através dele eles deveriam levar uma mensagem de arrependimento, de conforto, e eles queriam manter, de certa forma, uma exclusividade. Mas voltando, pessoas, para o texto, eu acho que eu fiz uma volta muito grande. Só para a gente compreender essa passagem aqui, a Judite era filha de Beri e a Besamete era filha de Elon. Tanto Beri quanto Elon, como eu falei para vocês, eles eram descendentes dos heteus, eram cananeus, eram povos extremamente idólatras, povos que adoravam imagens de esculturas. Em relação a Besamete, a gente encontra aqui nesse versículo 34, Besamete sendo filha de Elon, só que a gente vai ter lá no livro de Gênesis também, no capítulo 36, se não estiver enganado, o versículo é o 3, uma outra Besamete, que era filha de Ismael. Lembra Ismael, meio-irmão de Isaac, tio de Esaú? Há duas interpretações. Que Ismael ele casa com mulheres, Ismael não, Esaú, ele teria casado com mulheres do mesmo nome, Besamete, filha de Elon, e Besamete, filha de Ismael, e a ideia é de que Esaú ele tinha a intenção de aumentar a sua influência ou estabelecer uniões através do matrimônio com outros povos, para de certa forma ganhar um pouco de destaque, notoriedade, seria algo nesse sentido. Como eu falei para vocês, a outra ideia é de que ele estava demonstrando a
a sua rebeldia ou tentando, de certa forma, provocar os seus pais. Lembrando que Esaú, nesse período aqui, tinha 40 anos, a mesma idade que Isaac se casou. Em relação a Besamete, também tem uma outra ideia de que Besamete seria a mesma Ada, e aí o nome seria o mesmo, mas se referindo à mesma pessoa, tá bom? Acho que as lições que a gente consegue, pessoas, extrair desse texto é que hoje nós vivemos em uma sociedade extremamente moderna, onde a diversidade cultural ela existe e onde o preconceito ele não deve existir jamais. Primeiro porque não é um ensinamento de Cristo, não é um posicionamento bíblico. Segundo porque em alguns casos, a depender de como isso se dê, pode ser considerado crime e é um ato que não é ético, vai contra, inclusive, a moral, né? A ideia é de que você estabeleça uniões com pessoas que têm os mesmos princípios que você, sim, que pense semelhante, mas isso não é um ponto de salvação ou não é algo que deve impedir que as relações aconteçam, não só na seara matrimonial, mas em relação às amizades que a gente estabelece ao longo da vida. É extremamente viável que eu estabeleça uma amizade ou uma relação matrimonial com uma pessoa que pensa diferente de mim, que acredita em algo diferente de mim, desde que exista o respeito. E aí a gente tem que se apegar à pessoa de Jesus Cristo, que foi uma pessoa que esteve aqui. Eu falo pessoa porque ele se revestiu da natureza humana e quando esteve aqui ele não fez acepção de pessoas, ele não discriminou nenhum indivíduo, tá bom? Mas eu acho que é isso. Nos próximos vídeos a gente dá sequência e a gente vê o capítulo 27, Isaac abençoando Jacó e a Esaú, beleza? E a gente vai entender o conflito entre esses dois irmãos. Pessoas, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.